Olá, eu sou a Cibele, uma das sócias da Nivele, que é um marketplace de produtos de farmácia e categorias complementares. Hoje eu estou aqui com o Geraldo Griso Filho, ele é da Seudin. Geraldo, seja muito bem-vindo. Eu queria te pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua carreira e como é que você acabou caindo nessa empresa. Opa, legal. Olá, Sibeli, olá a todos. É um prazer estar presente aqui, contar um pouco da nossa história, contar um pouco da Seudin, bater esse papo aqui com vocês, né? É, eu atuo nesse mercado, né? Eu sempre fui um entusiasta desse mercado de consultoria financeira pessoal. A Seudin, nós atuamos nessa vertente, né? Em ajudar as pessoas a ter uma vida melhor através da consultoria financeira. E atuo nesse mercado já há 8 anos, né? Sempre voltando até um pouquinho, sempre gostei dessa parte de ser empresário. Desde criança eu sempre vi meu pai sendo empresário desde sempre, então eu sempre tive essa cabeça de ser empresário e desde que eu entrei no mercado de trabalho ali, eu passei rapidamente pelas empresas. Depois que eu entrei nesse mercado de consultoria financeira, achei o meu caminho e desde então venho empreendendo nessa área de consultoria financeira pessoal, buscando ajudar as pessoas a ter uma vida financeira melhor, né? Nesse Brasilzão que nós temos aqui, que temos tanta oportunidade, os brasileiros em si precisam de tanta ajuda para ter uma vida financeira melhor, sair de dívida, ter um salário mais digno e ter uma vida mais tranquila e feliz, não é verdade? Desculpa, minha câmera parou de funcionar do além, tá? Depois eu corto aqui. Faz parte, faz Do parte. além sumiu. Eu falei, meu Deus. Ó, vamos lá. E me conta, como é que surgiu a Seudin? Tudo bem, você queria ajudar o pessoal nessa parte financeira pessoal. A gente sabe que o brasileiro se perde com o dinheiro, né? Mesmo aqueles que são CLT, que recebem aquele X por mês, que quem é empresário, gente, só para vocês saberem, hoje a gente tem dinheiro, hoje a gente é rico, amanhã a gente é pobre, depois a gente é super pobre, depois a gente é super rico, tudo dentro do mesmo mês. É bem assim que funciona. Então a gente não tem muito essa questão assim, tipo, eu tenho como ter ali, né, o meu prolabore certinho, principalmente para quem está começando o negócio. Mas para quem é CLT, para quem já tem uma vida mais estável ali, a gente sabe que a maioria dos brasileiros acaba se perdendo muito, né? É, e é super legal a ideia que você teve de construir esse ecossistema para ajudar as pessoas. Mas surgiu assim de uma ideia, eu quero ajudar mesmo, ou você viu uma oportunidade de negócio ali, você falou, não, aqui eu posso construir o meu futuro e uma empresa nesse segmento. Como é que foi? Sim, então, Sibeli, concordo com você. Só voltando um pouquinho, é uma montanha-russa de emoção, né? Tem um dia que a gente está super feliz no começo do dia. Chegou no final da tarde, já está depressivo, já acha que está tudo errado, faz parte da vida do empresário, né? Mas a Seudinha a gente nasceu, né? Na verdade, essa parte de consultoria financeira pessoal, olha. Eu vou voltar para 2008, quando eu estava ainda no colégio. Eu fui fazer um curso de educação financeira na Bovespa, que nem se falavam tanto em educação financeira, que nem fala hoje em dia, mas eu fui fazer um curso de educação financeira na Bovespa. E eu achei fantástico, né? Porque meus pais sempre se preocuparam muito com isso, sempre falaram, pô, é muito importante você saber fazer a organização do seu próprio dinheiro e tudo mais. E eu fui fazer esse curso, né? E adorei, achei muito interessante, mas a vida foi seguindo, né? Eu fui fazendo as minhas coisas. Depois, quando eu voltei a ver mais a fundo disso, lá para 2017, né? Nesse meio tempo, eu fui lendo vários livros de educação financeira, né? O Padrão, né? Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, entre outros diversos que tem no mercado. Mas em 2017 eu fui atuar como consultor financeiro de uma startup. E quando eu descobri como que era esse trabalho, eu fui me aprimorando nesse ponto, né? Eu adorei, eu achei muito legal, porque, primeiro, né? Além de você ter um resultado financeiro pessoal, né, que é muito gratificante, você tem uma mudança de vida da pessoa, né? Você realmente muda a vida dela, porque ela tá ali, recebe o salário. Chega no final do mês, o que acontece com muitas vezes da vida dos brasileiros não sobra nada, ou ela entra em dívida, e você conseguir fazer com que a pessoa comece a poupar, comece a ter reserva financeira, comece a ver o dinheiro dela crescer, você mudar a vida da família dela,
É fantástico, porque a pessoa ela te agradece, ela realmente é grata por você ter entrado na vida dela. Então foi algo que eu sempre gostei, mas com o passar do tempo, né, atuando como consultor financeiro, foi algo que você acaba pegando gosto, porque você muda realmente a vida da pessoa. E eu, como sempre quis, né, ter um negócio, ter um modelo de negócio que impactasse milhões de pessoas, sempre tive esse sonho desde criança. Nessa parte de consultoria financeira pessoal, acabei me encontrando. E a Seudinha, ela foi nascendo a partir disso, né? Então, em 2017, eu entrei numa startup que a gente fazia isso, dava todo esse apoio de organização financeira, de ajudar a pessoa a sair de dívida, a começar a poupar, começar a investir e tudo mais, mas era um trabalho muito pessoa a pessoa, né? Então era eu como consultor atendendo o cliente e fazendo todo esse apoio. Mas obviamente, né, não tem como a gente conseguir mudar a vida de milhões de pessoas fazendo isso de uma forma 100% tradicional, né? Fazendo atendimento um a um. Então, com o passar do tempo, né, em 2019, abri a minha primeira empresa nesse mercado, né, consultoria financeira pessoal. Atuei nessa empresa por 3 anos e 3 anos e meio aproximadamente. E em 2022 a gente mudou. Eu vim para a Seudin, fundei a Seudin com uma mudança muito grande de vertente, né? Que era o que antes a gente atendia um público um pouco mais com uma renda alta aqui no Brasil. Alta, eu digo assim, né? De 6 a 15 mil reais, né? Não é uma renda é, classe A a mais ali, né? Mas é uma renda que a pessoa já tem uma condição financeira bem bacana aqui no país. Né? A nossa renda média hoje no Brasil ela gira em torno de R$ 2.307, então, para quem tem uma renda de 6 mil acima é bem diferente, né? Já é uma condição diferente. Então a gente veio com esse intuito realmente de ajudar as pessoas a se organizarem, mas o público que tem uma renda abaixo de 6 mil reais, né? Que era um público que não tem essa assessoria, não tem acesso ao consultor financeiro, né? Ele fica realmente de mãos atadas quando ele vai tomar qualquer decisão da vida financeira, né, Sibeli? Porque ele vai falar com quem, né? Ele não tem com quem falar, ele não tem a quem buscar. Então a gente foi desenvolvendo várias soluções através de tecnologia, né, com o nosso aplicativo que fossem acessíveis e mais baratas para a pessoa conseguir ter acesso à orientação da vida financeira e tudo mais. E foi onde a gente, pesquisando o mercado internacional, a gente percebeu que lá fora era muito normal ter um benefício dentro das empresas de organização financeira. E foi quando a Seudin a gente lançou essa solução aqui no Brasil, trazendo essa inovação para o país como um todo. Bom, vamos lá. Eu sou a Cibele, eu tô super desorganizada aqui, sou o seu lead super qualificado, por exemplo. E tá, eu vou baixar seu aplicativo. E aí? Ou eu só posso ter acesso se eu trabalhar numa empresa? Como é que funciona assim, o primeiro impacto? Quem está ouvindo ou quem está vendo a gente aqui vai falar, pô, eu tenho interesse, mas e agora? Eu sou uma pessoa física, eu posso contratar ou eu tenho que estar vinculado a uma empresa? E daí eu baixei o aplicativo. Faço o quê? Eu vou colocar ali quanto que eu ganho e quanto que eu gasto. Como é que é essa operação, né? Para deixar um pouco mais de fácil compreensão para quem estiver nos ouvindo. E para a empresa também, né? Eu sou de uma empresa, eu quero contratar com um benefício para os meus colaboradores. Como é que é o processo? Sim, vamos lá. Ó, a gente nasceu do modelo de negócio que era vindo de pessoa em pessoa, né? Ajudando um por um. Então, esse modelo ainda a gente existe, né? A gente tem um leque de serviços para a pessoa física. Então, a pessoa ela pode ter acesso ao aplicativo grátis, ela pode ter acesso ao aplicativo premium, que aí tem acesso a todas as funcionalidades do aplicativo, ela pode contratar um plano de saúde financeira, ela pode ter acesso a uma consulta, né? Agendar uma videochamada com um especialista e ser atendido de forma online com a nossa equipe de médicos financeiros, né, que é como nós chamamos nossos especialistas aqui da Seudin, e tem a consultoria financeira pessoal, que é um serviço para quem tem uma renda acima de 6 mil reais, né? Quem tem uma renda abaixo, a gente aconselha os outros serviços que acabam sendo mais atrativos financeiramente e acabam tendo um acompanhamento muito próximo também, tá? Então a pessoa ela entra ali no aplicativo, ela consegue escolher qual produto ela quer, se ela for uma pessoa física e quiser buscar para ela se organizar financeiramente, né? Ou então ela pode ir lá bater na porta da RH e reclamar: Ô, RH,
me dá uma ajuda aí, minhas finanças não estão tão boas. Em Pede, vez, em vai vez de lá pedir falar com o aumento, né, pessoal. Geraldo? Em vez de pedir aumento, Em vez de pedir um aumento, pede um apoio de um benefício de exatamente. organização financeira, né? Então, ou para o RH também consegue bater aqui na porta, falar com a gente, para conhecer a nossa solução, conhecer o nosso aplicativo, como a gente atua junto com os colaboradores da empresa, né? O legal da nossa solução, Sibeli, é o quê? Que no nosso aplicativo, diferente de tudo que a gente vê no mercado, ele não é um lugar que você cadastra, né, as suas informações, como você falou, e aí, o que eu faço, né? Você cadastra as informações, mas beleza, né? Vi lá, tô ganhando 4.000, tô gastando 4.000 também, mas e daí? O que que isso significa, né? Eu vou ver, mas o que que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho que diminuir, mas como que eu diminuo meus gastos? Como que eu começo a investir? O que que eu tenho que fazer de verdade? O nosso aplicativo ele funciona como se fosse um GPS da vida financeira. Então ele vai trazer todo o passo a passo do que a pessoa tem que fazer. Então, quanto ela tem que poupar por mês, como ela deve investir. Vou começar a investir agora, né? Tem que investir R$ 300, vou investir R$ 200 ali numa reservinha de emergência. Então, como começo a investir numa reserva de emergência? E os R$ 100 que sobrou, vou investir numa reserva já pensando no meu futuro, né? Num pé de meia para minha aposentadoria. Como que eu vou montar esse investimento? Qual é o investimento ideal? Então, a gente vai trazendo todo esse direcionamento para a pessoa. A gente analisa os dados dos gastos dela e traz tudo ali para ela. Então, estou gastando R$ 500 de restaurante por mês. De acordo com o perfil daquela pessoa, pô, 500 não tem sentido. O ideal seria 350. Então a gente mostra ali para ela qual que seria o ideal para ela reduzir e como que ela consegue. Então a gente traz uma dica para ela conseguir economizar mais. A gente mostra qual que é o limite de gasto ideal, ela consegue acompanhar ali como que ela está gastando dentro do nosso aplicativo. Então é um aplicativo muito mais voltado para dar todo o direcionamento para a pessoa do que ela tem que fazer naquele mês, tá? Então é bem diferente do que a gente encontra no mercado atualmente. E aí, para quem é de empresa que quer trazer esse benefício para o colaborador, a empresa contrata esse benefício de vocês e entrega para o colaborador, ou a empresa homologa vocês e vocês têm um preço diferenciado para os colaboradores fazerem adesão. A empresa mesmo que contrata, tá? Então, a empresa que ela contrata com base na quantidade de colaboradores que ela tem. Tem 100 colaboradores, é um valor por colaborador. Tenho 500, tenho 1.000, 5.000 colaboradores, é um valor de acordo com a quantidade de colaboradores. Ela contratou, a gente tem todo um trabalho, né, bem a fundo do que a gente faz com os colaboradores. Então, a gente tem uma palestra de educação financeira para iniciar o benefício, apresenta o aplicativo, ensina como funciona. Depois, nossa equipe comercial entra em contato com eles via WhatsApp para dar todo esse apoio do que eles estão precisando de ajuda e tudo mais. Se eles têm alguma dúvida de como usar o aplicativo. A gente leva esse acompanhamento também via WhatsApp para facilitar o contato, né? Ainda mais aqui no Brasil, a gente sabe que o WhatsApp é um veículo de comunicação fantástico, né? Não tem como fugir dele, então não adianta levar só o colaborador para o aplicativo Seudin, né? A gente tem também esse apoio por WhatsApp, que é onde o colaborador está mais acostumado no dia a dia. Então, ele vai ter esse acompanhamento via WhatsApp com a nossa equipe de médicos financeiros, e também ele vai ter esse acompanhamento lá dentro do nosso aplicativo. E a gente volta na empresa sempre ali trimestralmente para fazer palestras e levar cada vez mais educação financeira para a empresa. E o bacana, Sibeli, é que a gente metrifica ali em dados globais como está a saúde financeira da equipe como um todo, nível de endividamento, nível de investimento, quantas pessoas estão investindo e tudo mais. E a gente vai mostrando para ela, né? Como está sendo essa evolução, como está melhorando a saúde financeira da equipe, como está melhorando a produtividade por conta disso, melhorando as pessoas que estão investindo, né? Antes tinham 5% investindo, agora a gente já tem 20% da empresa investindo. Antes o nível de endividamento era de 80%, né? Que é mais ou menos a média do brasileiro. Agora a gente já caiu para 60%, então a gente vai mostrando isso para a empresa também ter a visão de como está sendo a efetividade da nossa solução. E é muito legal você falar isso porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas quem ganha um pouco mais não entra nessas. Muito pelo contrário. Eu conheço muita gente que ganhava muito bem e vivia no vermelho. É bizarro. Então, acho que é uma questão cultural mesmo da gente, do brasileiro viver um dia de cada vez. E a gente não tem muito essa. Porque a gente não tem educação financeira na escola, né? Isso eu acho que seria uma premissa básica, né? Para entender como é que você lida com o dinheiro, como é que você vai. Então, eu ganho 100, pô, eu tenho que, sei lá, gastar 70.
O resto tem que ser uma poupança, ou então investimento, né? Vou investir numa faculdade, vou investir em alguma coisa. Mas a gente não tem essa cultura desse investimento, do guardar, do gastar aquilo que a gente pode. A gente é o mundo do parcelamento, né? Eu trabalhei numa multinacional e uma vez eu tive que explicar como é que funcionava a compra parcelada de eletrodomésticos, né? E os caras assim, mas como assim? Vocês pagam em 12 vezes? Eu, 12 vezes, né? E eles, mas não é melhor esperar ter o dinheiro? Eu falava, não, mas aqui não é assim que funciona. É Se uma der para vez. parcelar em 18, vai para 18. É isso, né? Às vezes eu vou comprar alguma coisa que custa. Outro dia eu fui passar R$ 100, a moça assim, quer parcelar? Eu falei, quero. Ela pode passar até em 12. Eu falei, 12. Minha mãe falou, mas 12 vezes R$ 100? Eu falei, mas mãe, parcela, sabe? Se não tem desconto à vista, eu vou parcelar, sei lá. Vai que eu morro no meio do caminho e eu me livro da dívida, sabe? A gente tem muito essa cultura de, então, se cabe a parcela no bolso, então eu vou. Só que chega uma hora que as parcelas começam a se acumular, né? Então você tem várias, né? Várias primeiras, várias que vão se acumulando aí, e aí você chega num momento que você nem percebeu, né? Então aquela máxima, né? Poxa, de 5 em 5 reais deu 10 mil na conta do cartão, né? Mas é exatamente isso que a gente não tem muito essa cultura de controle. E pelo que eu entendo do seu negócio, ele acaba funcionando como um benefício para a empresa, né? Um benefício para os colaboradores de ter esse controle, porque é o que você falou. Um colaborador que não está com dívida, ele vai trabalhar muito mais tranquilo. O nível de cortisol dele está lá embaixo, né? Então, pensa assim, se eu tenho que pagar um cartão de crédito hoje, eu não tenho nem sombra de pensamento de vou tirar o dinheiro. E aquilo lá Sim. começa a me perturbar. E aí eu começo a ficar estressado. E aí eu começo a dar menos resultado. E até para quem trabalha na área industrial, por exemplo, que tem uma questão de risco, né? Se você está estressado, se você está assim, preocupado, você nem pode entrar, às vezes, numa zona de segurança, né? E Uhum. fazendo um paralelo. A Nivelle é uma empresa que é um marketplace de produtos de farmácia e categorias complementares que a gente visa, a gente não é um benefício, mas a gente pode ser um benefício, e que a gente visa trazer através de apenas uma URL várias farmácias, várias empresas que vendam produtos de farmácia para facilitar, como se fosse num shopping e resolver sua vida, né? Então, às vezes a gente vai, né? Ah, eu quero ir no shopping, eu quero fazer isso, 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 isso. Então, a Nivelle se propõe a isso, ser uma URL que tenha várias opções de compra. E aí a gente se conheceu, né? Num evento. A gente falou, poxa, a gente podia unir aí os nossos esforços para a Nivelle também ser um benefício dentro da Seudin para os colaboradores. Como é que você enxerga essa parceria? Como é que você acha que é, isso é bom para os colaboradores? Qual dor que você acha que a gente pode resolver junto, né? Porque quanto mais a gente resolver a dor do colaborador das empresas, mais força a gente ganha dentro dos negócios, né? Total, né, Sibeli? Eu acho que, acredito que quando eu conheci a empresa de vocês, eu falei, pô, fantástico, né? Porque era uma solução que a gente precisava levar para os nossos clientes, né? Para os colaboradores das empresas, para as pessoas que a gente atende, porque a gente vê que o colaborador ele precisa de apoio para saber onde consumir de uma forma inteligente, né? E aqui na Seu Din a gente sempre preza por essa máxima, né? Pensou no seu dinheiro, pensou o seu din. Então, ele quer fazer qualquer compra, a gente quer levar uma solução para esse cara para ele fazer a compra mais inteligente possível. Então, pô, ele pode ir na farmácia na esquina da casa dele? Pode, ele pode ir procurar qualquer tipo de artigo perto da casa dele, ou então da forma que ele pesquisa? Pode, mas o que a gente quer levar é uma solução mais inteligente possível. Então, trazendo essa parceria com a Nivelle, a gente vê que a gente consegue levar uma solução para essa pessoa, né, para o nosso cliente final, que seja um desconto, que ele consiga consumir qualquer tipo de produto relacionado a esses artigos, que seja mais barato, que seja mais inteligente dele consumir através da nossa parceria e consiga fazer com que esse cara ele tenha um consumo a partir de agora inteligente de verdade, que ele saiba onde pesquisar quando ele for fazer qualquer tipo de compra desses tipos de produto que vocês têm na cartela, na capilaridade de produtos que vocês oferecem. E isso facilita muito o nosso relacionamento com o nosso cliente final, né? Porque o cliente final ele precisa de uma solução quando ele vai consumir qualquer produto. E vocês oferecem uma solução fantástica para o nosso cliente, porque é algo que faz parte do mês a mês de qualquer família brasileira, né? E não é só medicamento.
né? Também é Sim. medicamento. Então, por exemplo, Dia dos Namorados, a gente vendeu muito perfume, produtos para cabelo, dermocosmético. E aí isso facilita também, né? E como a gente tem falado, a ideia é que a gente tenha sempre ações promocionais de descontos exclusivos para essa galera que tá dentro da Seudin para usufruir. Então, assim, pô, a gente vai ter Dia dos Pais daqui a pouco, a gente vai ter Dia das Mães logo depois, Natal, enfim, as datas comerciais, elas não acabam, né? E se a gente pensar Sim. num calendário ali que facilite a vida e que esses colaboradores que já estão fazendo o controle do seu dinheiro, eles conseguirem, de alguma forma, ser impactados por benefícios, já é mais um dinheirinho que ele vai conseguir poupar ali e colocar dentro do cofrinho, né? Totalmente, né? Porque essa parte de saúde, de bem-estar, de beleza, cada vez está mais em alta, né? E como vocês levam solução para toda essa capilaridade de produtos, isso facilita muito. Porque a pessoa ela vai precisar de um remédio, ela vai precisar de um produto de beleza, ela quer cuidar dela mesma, né? Ela quer ter um bem-estar com ela mesma ali. E ela tendo uma solução que seja fácil, acessível e com um valor em conta para ela, é perfeito para o brasileiro em geral. E o seu, eu acredito que o seu ICP seja recursos humanos, certo? A sua porta de entrada nas empresas de recursos humanos, né? Sim. E a perenidade do seu contrato, a sua permanência na empresa vai de acordo com quão satisfeitos os colaboradores estão, né? Porque tudo que o RH quer é ter paz, né? Colaborador feliz, ele conseguir fazer o trabalho dele, porque o RH, eu até brinco com uma amiga minha que ela é de RH e eu falo para ela assim, você não faz nada o dia inteiro, você passa, você passa o dia inteiro contando ali, vale a refeição, tal. A gente sabe que não é isso, né? É uma responsabilidade gigantesca e principalmente eles zelam pela qualidade de vida dos colaboradores, né? Então é muito importante eles terem esse ecossistema funcionando direitinho. E quando a gente tem ali tudo rodando, colaborador feliz, colaborador emocionalmente balanceado, porque ele está com as dívidas dele em ordem, está poupando, está com uma vida mais equilibrada. É a brincadeira que eu fiz antes, em vez de pedir aumento, você dá um benefício, né? É exatamente isso, você consegue ter a contrapartida ali. Vocês têm outros parceiros também, já que a gente está falando aqui de parceria, de outros segmentos que compõem esse meio que clube de benefícios da Seudin, que você agrega ali valor pro teu negócio? Sim, sim. É que é assim, né, Sibeli? Quando a gente está falando da nossa solução, a gente vai levar para o colaborador toda, como eu falei, né, toda a orientação para ele ter a vida financeira adequada. E a orientação vai desde da coisa mais complexa, né? Então, como que eu vou quitar meu cheque especial, renegociar minha fatura do cartão de crédito que está reparcelada, eu estou pagando 14% ao mês de juros, onde eu vou comprar um produto ou um serviço que seja mais barato e seja um produto ou serviço que seja ideal para mim e que eu consiga gastar menos, consequentemente sobra mais, eu consigo poupar mais ou direcionar esse dinheiro para um outro lugar, para um outro produto e serviço que eu queira consumir, né? Então, essa orientação e direcionamento a gente faz nessa parte de descontos também. Então, a gente tem uma página, né, chamada de cashback e descontos, onde a gente leva um leque de produtos e serviços através dos nossos parceiros de diversos setores diferentes para realmente ir levando uma solução para o colaborador ele consumir todos os produtos que ele utiliza no dia a dia, serviços que ele precisa no dia a dia, com valores mais atrativos para ele conseguir economizar mais, sobrar mais no final do mês e ele ter a conseguir fazer a gestão do salário dele durar até o final do mês e ainda sobrar um pouquinho para ele conseguir poupar mais e montar as reservas financeiras. Que legal. Isso vale também para pessoa física, né? Se eu, de repente, eu sou cliente da Nivelle, eu entro lá, faço uma compra, vou ser impactada por alguma oferta da Cildinha ali no site da Nivelle e falo assim, uau, eu quero isso também, e acaba tendo como benefício todo esse pool de empresas parceiras que acabam ajudando bastante. E se a gente pensar, às vezes a gente fala assim, mas eu vou economizar, sei lá, R$ 5 aqui, 10 ali. É a mesma história do cartão de crédito. De 5 em 5 você gasta 10.000. Exatamente, Sibeli. Tem dois tipos de gasto que a gente fala aqui na Seudin, né? Tem um que a gente chama de mordida de piranha e outro que é mordida de tubarão. A mordida de tubarão, o que que é? É aquele aluguel, prestação da Sim. casa, financiamento do carro. Vem abocanha uma parte maior do nosso orçamento. A mordida de piranha, o que que é? Aqueles
5, 5, 10, 10, 15, 15, a gente vai somando ali, né? Um cafezinho, Uber, um táxi, um pãozinho de queijo no final da tarde, gasto errado no final do mês. Você vai somando ali, chega no final do mês, se você somar tudo, se torna uma mordida de tubarão e acaba atrapalhando totalmente seu orçamento mensal. Eu acho que é como se fosse uma dieta, né? Ah, só hoje eu vou comer esse pão de queijo. Só hoje eu vou comer um pedacinho de bolo. Só hoje. Quando você vai ver, você tá com 10 quilos a mais e fala assim, gente, mas eu não como nada. Não é? Para onde foi meu dinheiro? É, e de onde vieram esses quilos a mais, né? Por favor. É a mesma coisa que a gente pensa, mas acho que é uma questão de controle mesmo. Acho que é uma questão da gente ter esse controle, de saber pra onde que gasta, né? Então, fazendo um paralelo com o regime, né? Muitas vezes tem aplicativo que vai controlar tudo, vai cronometrar tudo que você vai comendo, né? Comi um quindim, pô, quindim tem 500 calorias? Tem. Então, pô, quando você vai ver no final do mês, uma vez vai fazer diferença, mas se todo dia você comer um quindim vai fazer diferença, né? Então, se todo dia você pegar um Uber para ir para casa, em vez de pegar um metrô, isso vai pesar depois. E quando você vai pensando, você nem. No dia a dia ali, você nem consegue prever. Né, que essas mordidinhas, como você falou de piranha, vão ser uma dentada de tubarão e vão acabar ali com o seu planejamento financeiro. Exato. E para a gente finalizar aqui, quais são os planos para o futuro da Seudin? O que que vocês têm como meta de que vai ser a Seudin daqui a 5 anos, em termos de funcionalidade, em termos é, de benefício para essas pessoas que estão plugadas em vocês? Vocês têm alguma meta assim? A gente quer ter economizado X milhões daqui a 5 anos. Vocês têm alguns números assim legais para compartilhar? Olha, essa pergunta é muito boa, porque o nosso foco aqui realmente, né, como eu falei desde o começo, é a gente conseguir mudar a vida de milhões de pessoas. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa levar um leque de soluções diferentes, né? Porque, como eu falei, tem a pessoa que vai precisar de apoio e ela vai buscar ajuda só para fazer os investimentos dela. Tem uma pessoa que vai começar precisando de uma ajuda ali para ela sair de uma dívida. Tem outras que vão buscar para organizar o salário e conseguir fazer sobrar mais no final do mês. Então, o que a gente busca, como eu falei aqui também, é levar uma solução para toda a orientação financeira que ela precisar da vida financeira dela, ela vai ter ali dentro do nosso aplicativo. Então, antes dela consumir um produto, antes dela consumir um serviço, antes dela fazer um investimento, antes dela buscar um empréstimo, antes dela fazer um financiamento da casa dela, ela vai ter ali dentro do aplicativo da Seudin todas as opções possíveis para ela conseguir saber qual que é a melhor no mercado brasileiro e saber tomar decisão com base na nossa orientação e no nosso direcionamento, né? Então ela ter tudo ali condensado na nossa plataforma para ela conseguir ter todo o direcionamento possível e imaginável para ela. E essa plataforma ela funcionar 24/7, né? Então aí a gente entra nessa parte de inteligência artificial, obviamente, né? Porque a gente funcionar 24/7 hoje é praticamente inviável, mas com a inteligência artificial a gente já consegue fazer todo esse apoio e todo o treinamento necessário da nossa inteligência artificial, Seudin, para levar uma solução atrativa e tirar todas as dúvidas de todas as pessoas aqui do Brasil, independente da situação que ela se encontre, independente do ponto que ela esteja buscando ter uma orientação financeira. Legal, então, para quem estiver assistindo esse vídeo aqui até o final, ou simplesmente for ver um corte, vou deixar na sequência aqui todos os contatos da Seudin. Se você é pessoa física, pessoa jurídica, você entrar em contato para você baixar esse aplicativo e conseguir controlar ali suas finanças. Tudo em parceria aqui com a Nivelle, que vai ser muito sucesso, se Deus quiser. Obrigada, Geraldo. Obrigado a você, Sibeli, pelo convite.